o Centro de Mídias, né, no ano passado, ele foi criado um espaço, né, para a formação dos profissionais e alunos da rede, mediada pela tecnologia. Então, uma inovação com qualidade, que vem alinhada às demandas atuais, né? Então, conteúdos são elaborados por especialistas e oferecidos por meio das tecnologias digitais. É bem estruturado, né? E vem contribuindo muito desde o ano passado, como eu falei, devido a tantas mudanças que nós enfrentamos, né? Como professor, coordenador e todos os cargos, os alunos, né? Que se inovam, reinventam de acordo com a necessidade de todos. Então, é uma funcionalidade, é um recurso que veio realmente para contribuir para todos nós. Pode passar, Kátia. Que eles contribuem para que todos tenham muita qualidade. Então, isso nos faz refletir com todas essas parcerias, né? A necessidade de vivermos em parceria, porque se formos refletir para o nosso dia, sozinhos, nós não conseguimos sair do lugar. Então, tem muitas as parcerias, né, que tem o Explicae, o IPTV e tantos outros que muito têm contribuído, né? Porque somente o Centro de Mídias, né, sem essas parcerias, essas funcionalidades, não ficariam tão importantes e ter contribuído tanto. Pode passar, Kátia. E nós temos a parte das notícias, né? É, então, as notícias, olha aí fala sobre a educação de São Paulo, né? Os docentes para atuar na rede, e é algo que às vezes passa despercebido por nós. Nós não olhamos, né? Então, aí tem tudo que está acontecendo na parte da educação, na parte das nossas escolas, das diretorias, e é algo que, de tudo, né, a programação, de tudo que está chegando para os alunos, professores, gestores, as novidades, né, para ficarmos informados e antenados. Então, nós temos mesmo que visitar, que nem o caso está falando dos chips, né, de tudo. Então, é algo que nós temos que navegar, sim, e prestar atenção. Pode seguir, Kátia. E temos também as perguntas e respostas. Se tivermos dúvidas, né, no caso, sobre o aplicativo, as suas funções, que vem nos esclarecer. Então, são perguntas, são respostas que poderão nos auxiliar diante das nossas dúvidas. E eu também acho, assim, muito importante ler na íntegra antes de entrarmos em contato com o Fale Conosco, né? Antes de ficarmos procurando respostas em outros lugares. Então, aí vem contribuir realmente para esclarecer para nós. E tem muitas perguntas que traz isso. Aí nós temos também, agora esta parte, dos materiais de orientação, né? Então, nesse espaço, nós podemos
encontrar uma série de conteúdos, que nem os tutoriais, né? Que tem uma série de conteúdos e eles estão relacionados ao centro de mídias que vão nos apoiando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, basta clicar na aba correspondente ao material que você deseja acessar, né? Tem o Classroom, tem tudo que você precisa, os tutoriais e o Classroom, entre outros, para criar turmas. Então, é muito bom, né? E vem contribuindo bastante para isso. Aí nós temos os materiais de parceiros. Então, são as orientações para utilizar as plataformas digitais, disponíveis tanto para alunos como para professores. Então, cada uma, né, elas estão detalhadas em apresentações, em manuais. Vale a pena navegar para aprender mais. Pode passar, Kátia. E nós temos também os documentos informativos, né? De chamada para fazer parte da equipe docente, o documento orientador, tantos outros que nos informa sobre os canais da TV Educação, né? Que são os informativos, e tantos outros. E a TV Educação, de acordo com o município do aluno, ele tem uma numeração. Então, nós vamos percebendo que, olha aí, cada município, né, terá um canal da educação. Muito bom. E com isto, nós vamos percebendo no decorrer dessa visita ao centro de mídias, né, o quanto modificou já, o quanto já inovou, para proporcionar a todos melhor acesso, conhecimento para as práticas educacionais. Então, se nós formos já verificando, né, nós podemos ver essa diferença que já teve. Obrigada, Maria Lúcia. Seu som foi perfeito. Ai, que bom. Muito bom. Depois Muito eu volto obrigada. com a programação, tá? No Sim, final. sim. Então, Passo eu a passo a palavra. palavra para o José agora. Muito obrigada, Kátia, por compartilhar. Imagina. José. Oi, estou aqui. Obrigado, Maria. Obrigado, Kátia. Estou aqui, tá? Tudo bem. Pessoal, então, dando seguimento, né, nessa exploração do site aí do Centro de Mídias, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os conteúdos integrados, tá? Então, já de cara aí a gente consegue observar, né, o ícone ali indicando onde a gente vai acessar esses conteúdos. E uma vez que a gente adentra, né, no conteúdo integrado, ele já tem aí uma breve explanação da intencionalidade, dos objetivos desse material, tá? Então, o que são, né, esses conteúdos? A gente já ouviu falar, mas aqui rapidinho a gente retoma de novo. Então, são aulas curtas, né? Se a gente for observar, ler as informações, vai estar ali que essas aulas são de 10 a 15 minutos. Eu dei uma observada, né, uma analisada em algumas aulas, e o tempo, geralmente, delas está em torno de 20 minutos. Né? É claro que tem o início, né, a introdução, sempre perde um pouquinho, então, de aula em si vai dar em torno, realmente, de 15 minutinhos, tá? Esses conteúdos aí são feitos pelos próprios professores do Centro de Mídias, né? Então, por exemplo, quem é professor de física está habituado a ver o Giba lá, né? Então, o Giba, ele faz o conteúdo de física. Então, aquele professor da sua disciplina é ele quem geralmente está associado com esses conteúdos integrados, tá?
E a intenção dele é auxiliar o professor, nesse momento em que a gente está numa transição, né, entre presencial, à distância, né, então no ensino híbrido. E aí a intenção desse material é realmente de auxiliar o professor. Então, dentro da realidade do professor, ele pode criar um momento para encaixar esses conteúdos, né? Esses temas, esses assuntos. Por exemplo, de repente ele quer que o aluno já chegue na aula dele com uma certa bagagem extra. Então, ele pode indicar um conteúdo integrado. Ou de repente ele fez uma aula e acha que faltou alguma coisa, precisa complementar com o aluno, e também pode indicar esse conteúdo integrado aí para o aluno utilizar, tá bom? Então, dentro da realidade do professor, ele pode utilizar da maneira que ele achar mais adequado, tá? Então, olha aí, ó, a Kátia já até posicionou para nós, a gente tem algumas possibilidades para acessar o conteúdo integrado, tá? Então, do lado esquerdo aí, ó, pelo site, que é onde a gente está agora, né? Nesse local aí, ó, se você, por exemplo, clicar nesse acesso aqui que está destacado, ele vai lá para o repositório, né? Então, lá no repositório, daqui a pouco a gente vê também que dá para ser acessado, ó. A Kátia clicou, ele foi jogado lá para o repositório, certo? Aí no repositório, depois a gente entra ali de verdade para a gente treinar como acessa. E aí eu tenho a possibilidade também de ali naquele botão azul, ó, veja os links dos conteúdos. Então, nesse botão aí, a gente vai ser lançado para uma planilha, tá? Que é essa aí, ó. Ela está organizada ali, ó, de acordo com as séries, né? De acordo com os componentes. Ela vai entregar para nós a habilidade do conteúdo em questão, tá vendo? E aí o título do conteúdo e do lado, por fim, o link de acesso. Tá? Então, se a gente clica num link desse, a gente vai ser lançado para a aula em questão. Tá? Olha aí, ó. Então a gente adentrou. Clicando aí, a gente assiste a aula propriamente dita. O que é interessante aí, ó? Além da aula, né, que é esse conteúdo de 15, né, minutos, vamos estipular mais ou menos esse tempo, a gente vai ter nos anexos aí o PowerPoint, que vai ser utilizado na aula, e tem também aí um plano de aula, né, uma espécie de plano de aula que o professor desse conteúdo preparou, né? Alguns deles têm até indicação do pós-aula. Como que o professor pode, de repente, indicar uma atividade em cima do que foi abordado nesse conteúdo integrado para melhorar, né, para potencializar a aprendizagem do aluno, tá? Então, aí a gente vai ter vídeo da aula, que o conteúdo integrado é uma aula gravada, e tem o plano de aula, com aquilo que a gente já conhece, né, já está acostumado, os objetivos, a pauta em si, e no final, geralmente, a gente encontra, então, essa indicação do pós-aula, tá? São conteúdos legais, então eu entrei em algumas aulas, né, principalmente da minha área, e tá um pouquinho mais tranquilo do que a aula normal do centro de mídias, né, que lá a gente já sabe que é bem corrida, né, é bem dinâmica, então geralmente você vai abordar aí um monte de conteúdos, de temas, agora diminuiu o tempo, né, então em 20, 25 minutos a gente tem um monte de temas abordados. O conteúdo integrado ele está um pouquinho mais reduzido. Então, eu acho que para o aluno, ele é legal por conta disso, né? O ritmo um pouco mais desacelerado, aí, vamos dizer assim. Tá bom? Eu olhei, né, de maneira geral, o que a gente tinha na planilha. Qual que é o problema da planilha? Ela não está organizada, por exemplo, por disciplina, né? Tá aqui tá todo o conteúdo de matemática, todo o conteúdo. Não, ela está meio bagunçadinha. Então, a gente vai encontrar aí, tem 102 conteúdos. Eu fui olhando a planilha, tem eletiva, matemática, educação física, arte, história, geografia, ciências, física, português, sociologia, filosofia, inglês, projeto de vida. Eu dei falta da minha química, que eu não encontrei nenhum conteúdo, e de biologia também não encontrei.
Só se de repente passou batido. E aí nessa pesquisa eu acho que eu vi com o Marquinhos, parabéns, viu, Marquinhos? Eu acho que o Marquinhos invadiu o sistema aí, porque lá no final tem alguma coisa de Grêmio, lá só colocaram o Grêmio, e não tem nada. Então o Marquinhos eu acho que quis passar uma mensagem subliminar para todo mundo da importância do Grêmio aí, tá? Então é isso, né? Clicou aí, a gente vai ser direcionado para essa planilha e pode escolher, então, o conteúdo que deseja, tá bom? Depois, a gente tem uma segunda opção aí do lado, para a gente acessar esse conteúdo, que é pelo próprio aplicativo do celular, né? A gente geralmente, quando não está no computador, vai lá no aplicativo, clica lá para ver, né, a aula, participar de um ATPC. Lá também a gente consegue procurar, né, entrar no conteúdo integrado. Então, se a gente entra no aplicativo, vai ter uma espécie, no meu celular é embaixo, não sei se muda para celular para celular, mas embaixo, no celular no cantinho direito, no cantinho inferior direito, vai ter tipo um globinho escrito outros. Você clicou ali, ele vai te dar a possibilidade na sequência de entrar no repositório. Então, na verdade, no aplicativo, ele vai até pedir autorização, porque vai falar que o aplicativo ele não consegue acessar o canal em questão e pede autorização para te encaminhar para o site no item repositório. E ali no repositório, então, você consegue entrar nesses conteúdos integrados aí, tá bom? Então, agora vamos lá para o repositório. Olha aí. Essa é a cara, né, desse menu aí. Ele é bastante intuitivo, né? Ele é relativamente simples da gente utilizar, tá bom? O que é interessante no repositório, ó? Além das aulas, então a gente às vezes pensa no repositório mais para aula, né? Ah, no repositório encontra a aula de química que teve na semana passada, né? Mas eu tenho uma série de outras coisas, ó. Eu posso, por exemplo, achar um ATPC que eu queira assistir de novo, que eu perdi, tá? Então, se você clica em ATPC e clica em pesquisar, ele vai te abrir todos os ATPCs que foram dados, que foram feitos, ó. Tá vendo? E aí, como eu posso melhorar, então, minha pesquisa? Porque ele lançou de uma maneira geral, ó. Se eu sei a data que esse ATPC aconteceu, eu vou colocar lá no calendário, a datinha lá, né? E aí ele vai me lançar esse ATPC da data em questão. Tá vendo? Então fica uma busca, uma pesquisa bem fácil e rápida, né? Melhor direcionada, tá bom? Então aí, além de ATPC, a gente vai encontrar formações, né? Tem bastante coisa aí, ó. Recuperação e aprofundamento também está separadinho. Então, se você entrar, você vai encontrar todas elas, né? Aí organizadinho, tá? Com relação às aulas de pesquisa de aula, o que a gente vai perceber? É importante, inicialmente, a gente selecionar o tipo de ensino, né? Porque, por exemplo, eu quero ver as aulas de química, mas se eu não coloquei o ensino, ele não me dá a possibilidade, porque você tem que informar se é ensino médio, se é ensino fundamental, né? Então, olha ali, a Kátia está colocando ali ensino médio. Coloquei ensino médio, vou escolher uma série. Escolher a primeira série, tá? Aí pronto, né? Se eu clicar lá, ele já vai fazer a busca, né? Dessa maneira, ele vai abrir todas as aulas da primeira série, né? Então, aí, tá vendo? Os componentes estão misturados, a física, a língua portuguesa, eletiva e assim por diante, né? Então, eu posso ter uma busca ampla ou eu posso direcionar, tá vendo? Ali, eu vou ter a possibilidade, além do tipo de ensino da série, selecionar o componente. Selecionando o componente, você já vai direcionar melhor. E aí, para melhorar depois, se você colocar, sabe a data que esse componente teve a aula, você coloca na data e ele já vai direto na aula que você quer. Tá? Então, é bastante intuitivo, né? Você tem várias possibilidades. É claro que a intenção, por exemplo, de aula coloca o tipo de ensino, coloca o componente e coloca a data, né? Que aí você vai direto naquilo que você está procurando, tá? É isso, né? De uma maneira bem simplesinha, é isso.
Outra possibilidade que a gente vai ter aí, ó, é olhar a habilidade. Então, de repente, eu quero ver aula sobre uma determinada habilidade. Eu vou clicar aí na habilidade e ele vai me lançar, então, as aulas que eu tenho daquela determinada habilidade. Uma coisa que eu percebi é que nem todas as habilidades estão presentes aí, né? Tem algumas que não foram encontradas, tá? Então, de repente, uma ou outra você vai ficar sem, tá? Eu acho que ali teria que tirar a série, o ensino ali, ó, que aí ele procura melhor. Tem como voltar, Kátia? Aí, agora procura habilidade. Isso. Vamos ver se essa tem. Não vai ter, né? Procura uma outra aí. Essa também não, ó. Então tem bastante habilidade que não tem. Ó, não, vai nas de matemática. Aqui nas habilidades. Tenta procurar uma de matemática, Kátia. As de matemática eu consegui, as demais estão mais. Tá faltando mais. Ah lá, agora encontrou, tá vendo? Então, na verdade, esse é um grande problema. Se você, de repente, quer uma habilidade e às vezes ela não está presente. E aí é o mesmo sistema, né? Você entrou aí, você vai ser encaminhado para a aula, e aí do lado da aula, nos anexos, você tem todo os PPTs, né? Enfim, tudo que foi utilizado na aula e algumas indicações aí da aula. Tá certo? Então, esse é o repositório, né? Eu creio que o repositório seja o local mais acessado, né, um dos locais mais acessados do site do Centro de Mídias, junto com a programação, né, depois. Mas ele é relativamente simples. Eu acho que todo mundo consegue usar ele facilmente, não tem dificuldade maior. Né? É só questão de ter um pouquinho de paciência e filtrar bem, para não ter dor de cabeça. Tá? Sobre o conteúdo integrado, que a gente falou que dá para acessar aí também, ó, lá, você vai em assunto, digitou conteúdo integrado, pesquisou, ele vai lançar para você os conteúdos integrados, tá vendo? Então, você pode acessar ele tanto pelo repositório ou pelo ícone lá que a gente já passou de conteúdo integrado. Então, a gente tem esses dois caminhos aí. São 3 caminhos, né, na verdade. O próprio conteúdo integrado do site, pelo repositório ou pelo aplicativo do celular, mas o aplicativo vai te jogar aqui, né, nessa mesma tela. Então, aí você tem que digitar conteúdo integrado para conseguir acessar, né, esses materiais aí, tá bom? Então é isso, né, dessa parte. E aí a gente tem o Fale Conosco ali também. A Maria Lúcia já até colocou lá atrás, né, que tem algumas perguntas e respostas, então de repente é válido a gente dar uma olhadinha lá, porque de repente aquilo que eu quero saber já foi perguntado, já tem até resposta, né? Então já acho lá. Mas no Fale Conosco a gente tem 2 caminhos aí. Tem o primeiro, que é simplesinho, é o atendimento personalizado, né? Que tá aí, ó, automatizado, que é o Fale com Bob, tá vendo? Então, é um canalzinho direto, né? Ele dá até algumas sugestões, olha lá, onde baixa o aplicativo. Se você clicar ali, ele já vai te dar uma resposta automaticamente. Ou você tem a opção de digitar, como a Kátia está fazendo aí, digita e faz uma pergunta para o Bob automaticamente responde você aí, tentando sanar a sua dúvida. Então é um canal simples, né? Que tanto a gente quanto o professor pode procurar e obter respostas aí, né, para as dificuldades, né, para aquilo que está em dúvida. E tem também depois o portal de atendimento, que aí é por acesso, né, ali atrás, então você tem que fazer entrar no sistema, entrar no portal para fazer o teu questionamento.